Oi pessoal, hoje eu vou explicar como foi feito o meu jogo no simulador MIPS Assembly. O tema do meu projeto foi reproduzir o jogo Frogger, o clássico. E basicamente as minhas configurações iniciais foram essas aqui: pixel 4x4, tela com a resolução 512 por 512. O cenário ele não foi desenhado em .word, ele foi desenhado pixel a pixel, por preferência, porque eu achei que foi mais fácil fazer dessa forma para começar a compreender como é que funciona a tela do MIPS e tudo mais. E isso facilitou eu fazer outras coisas, porque eu já tinha uma base quando eu estava construindo o cenário. Pronto, eu vou só executar aqui o código. Basicamente, o jogo ele funciona assim. Eu tenho 3 vidas no sapo, ou seja, eu tenho a possibilidade de 3 mortes. Como é que acontece essa morte? Caso ele pise em algum carro, caso um carro passe por cima dele, ele sofre essa colisão, como vocês viram. Mostrando aqui no carro vermelho também. E ele também perde uma vida caso ele caia na água, como vocês podem ver. Pronto, eu acabei de ter 3 colisões. Na próxima vez que o sapo cair, no caso, ele vai dar game over, porque eu perdi todas as minhas chances. Pronto, vocês podem ver, apareceu a telinha de game over. E aí, como eu faço para ganhar o jogo? Eu tenho que levar o sapo até o outro lado da tela 3 vezes, utilizando as vitórias régias e os troncos para chegar até lá. Eita, pronto, consegui a primeira vez. Sempre que o sapo chegar ao outro lado, vai aparecer esse checkzinho evidenciando que a pontuação ela foi registrada, né? Vou tentar aqui novamente chegar ao outro lado. Dessa vez aqui. Pronto. Ele já reseta e já vai para a terceira tentativa. Apesar de ter uma colisão, 2 agora, mesmo assim, caso ele chegue 3 vezes lá, vai contar como uma vitória. Prontinho. Jogo ganho. Pronto. A visão geral do jogo é essa. No caso, o resultado final. Basicamente, eu coloquei todos os pontos de colisão, as verificações, né, para saber se houve alguma colisão. Eu coloquei no meu sapo, porque ele seria a variável comum entre todos os aspectos do código. Se eu precisasse saber se o sapo colidiu com a água, é mais fácil eu verificar quando eu estiver desenhando o sapo do que em todos os pixels da água, por exemplo. Então, todos os pixels de controle eles estão concentrados nessa barriguinha amarela do sapo. Toda vez que ela entra em contato com alguma cor de colisão, porque eu fiz a colisão pela cor e não pela posição, justamente porque os meus NPCs eles são móveis, então para fazer pela posição seria um pouco mais difícil. Os NPCs eles deram um pouco de trabalho porque são muitos e o Assembly não aguenta, por isso que fica esses piscados, mas tava piscando mais. Uma forma que eu fiz para deixar o movimento mais suave é acender primeiro o NPC numa nova posição, no caso, e depois apagar o antigo. Antes eu estava apagando primeiro e depois acendendo em outro lugar. Eu inverti esse processo e acabou que o movimento ficou muito mais suave. Basicamente, como eu fiz o movimento deles foi o seguinte: eu apagava ele em uma certa posição no mapa e acendia em outro. O que eu fiz para ele não ultrapassar o limite da tela foi sempre que ele estiver desenhando uma nova fileira vertical de pixel, ele verificar se essa fileira está fora dos limites ou ela está dentro. Se ela estiver fora, ele não vai desenhar e pula para o final da função. E eu fiz isso basicamente com todos, tanto no movimento de direita para esquerda quanto de esquerda para direita. E basicamente foi isso. Tchau, tchau.